Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um episódio aqui do nosso podcast, o episódio número 6. E assim como a gente faz todo episódio, a gente não poderia ter que deixar de trazer dois convidados aqui extremamente abençoados. Hoje nós vamos ser abençoados duplamente. E o tema de hoje é um tema assim, muito importante. É um dos temas fundamentais do cristianismo, os temas fundamentais que é o quê? A fé. Né? Nós vamos falar sobre essa doutrina maravilhosa e nós vamos esclarecer bastante coisa, nós vamos aprofundar sobre esse tema que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai te abençoar e vai te instruir para que você possa também ajudar e abençoar outras pessoas, amém? Então, para começar aqui, para a gente dar sequência, eu gostaria de apresentar aqui os nossos pastores, né, que estão aqui presentes hoje. Eu pedi que eles possam se apresentar, né? Amém. Que é o nosso pastor Ajean, tá? Eu ia falar o sobrenome do senhor, mas Ajean Marques. Ajean Marques, que está aqui com a gente. A nossa querida pastora, a sua esposa, a pastora Jussara, também, que estão aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eles são os pastores titulares da Igreja Quadrangular Templo Salvação. Gente, é uma igreja que eu tive o prazer de estar, que é um lugar muito gostoso, é bênção. Tive o prazer de ministrar uma palavra lá e, glória a Deus, foi uma bênção, foi um prazer muito grande. Amém. Tá? E eu gostaria de pedir, senhor, pastor, que o senhor pudesse fazer uma oração para nós, para a gente abrir aqui o nosso podcast, por gentileza. Eu agradeço a oportunidade que nós estamos tendo aqui e eu creio que através desse podcast, Deus ele vai ir de encontro a vidas que estão necessitadas, talvez, de aprofundar mais nesse tema. Porque é um tema que vai abranger muitas coisas na nossa vida e que vai transformar vidas. Então, eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir que, através dessa oração, Deus possa ir de encontro a cada vida que nos assistir. A cada pessoa que estiver envolvida aqui, que ela possa ser encontrada nessa noite, nesse dia. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, mais uma vez, ó Pai, nós nos apresentamos a Ti, ó Deus. Queremos, Deus, te agradecer pela oportunidade de pregar aqui o Teu Evangelho, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor também, ó Pai, nos permite usar essa tecnologia, Pai, para alcançar mais almas. Portanto, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que vá de encontro nesse momento, ó Pai, a cada vida que se encontra necessitada de uma palavra, Pai. Talvez de um aconselhamento, Pai. Talvez de um direcionamento através da fé, ó Pai. Portanto, que nós possamos ser canal de bênção para essas vidas e desde já nós nos colocamos à Tua disposição, ó Espírito Santo. Que o Senhor possa nos usar nessa noite, Pai, de maneira contínua, de maneira, ó Pai, sobrenatural. Nós nos dispomos ao Senhor e te agradecemos, ó Pai, por essa programação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. E eu gostaria de pedir agora que o senhor pudesse se apresentar para que as pessoas possam conhecer o senhor. Amém. A gente tem um costume aqui de pedir também que as pessoas possam dar o seu testemunho pessoal de conversão. A gente sabe que edifica muito a vida das pessoas e fortalece. É verdade. Né? Por favor. Eu me chamo pastor Ajean, eu sou do Ministério Quadrangular, sou ali da igreja do bairro Nova Contagem, da igreja Templo da Salvação. E nós temos trilhado ali um ministério, graças ao Senhor. O Senhor, ele tem nos conduzido diante de uma missão. E eu costumo pensar que foi algo que nos foi imposto da parte do Senhor, porque não foi algo que nós almejamos. E eu me converti aos 30 anos de idade. Então, eu tinha uma bagagem muito grande no mundo, sabe? Eu passeei muito no mundo e o Senhor, ele me tirou de um lugar que talvez, se não fosse pela mão do Senhor, talvez eu não estaria aqui. Então, eu creio que o resgate do Senhor na minha vida foi algo sobrenatural e foi algo que foi pautado na fé. Porque eu estava no mundo, perdido no mundo, e eu me comparo muito com o lugar que Mefibosete estava, sabe? Em Lodebar, que era um lugar de tristeza e de dor, um lugar de perdição mesmo.
E eu estava totalmente afundado nas drogas, na bebida, na prostituição. E foi na onde que o Senhor me resgatou, aos 30 anos de idade. Eu costumava dizer e contar o meu testemunho na igreja de que eu me lembro o dia exato que eu pedi ao Senhor uma transformação na minha vida. Eu me lembro que eu estava num bar, em um banheiro escuro. Eu me lembro com todos os detalhes que não havia lâmpada nem luz nesse banheiro. Então era uma escuridão. Mas no meio daquela escuridão eu clamei ao Senhor. Com as minhas palavras, não sabia orar, não sabia falar, me comunicar com o Senhor. Mas eu falei com Deus, Deus, muda a minha vida ou me tire a vida. Eu pedi ao Senhor que trouxesse uma solução para a minha vida. Porque a vida que eu estava levando era uma vida muito triste, muito desgraçada, com perdão da palavra, mas é ao contrário de graça. Então, eu estava levando uma vida desgraçada. E Deus, ele me encontrou ali naquele banheiro de um bar, um banheiro escuro, e eu pedi, Deus, muda a minha vida. E, a partir daí, Deus me levou para dentro de uma igreja. Mas eu falava, nesse banheiro, eu falava com Deus, se o Senhor mudar a minha vida, o Senhor pode fazer o que quiser. Se o Senhor quiser me colocar em cima de um altar, pode me colocar. E, a partir daí, a minha vida começou a ser transformada. Eu comecei a congregar e eu me lembro que eu tinha uma determinação de não querer voltar para trás. E a partir dali eu comecei a congregar e eu ia em todos os cultos, Rony. Eu não dava mole pro diabo. Isso já foi 880, né? Eu fico olhando as pessoas que se convertem hoje e elas começam a oscilar na fé. Eu não, eu sabia que aquela dali poderia ser a minha última oportunidade de estar vivo. E ali eu comecei a congregar, eu ia no culto de criança, eu ia no culto de mulher, eu ia no culto de adulto, eu ia em todos os cultos. As pessoas começavam a achar estranho que eu estava ali envolvido em tudo. E quando foi em 2008 eu me batizei. E aí eu me batizei, logo em seguida eu comecei a assumir posições dentro da igreja, a pastora me chamou para ser diácono. Ali eu comecei a já galgar um ministério, já comecei a me sentir mais desinibido em relação às coisas de Deus. E é uma coisa tão de Deus que eu comecei a fazer aquilo que eu não me sentia bem em fazer, que era falar em público. Eu tinha um terror de falar em público, sabe? Na escola eu passava mal quando eu tinha que ler alguma redação lá na frente. Eu entrava em desespero. Mas aí Deus te empurrando pra você. Literalmente, foi aí que eu vi que era a mão de Deus, que não poderia ser algo de mim mesmo, porque era totalmente fora das minhas características. E o meu ministério é pautado nisso, na vontade de Deus, na fé que eu comecei a exercer em Deus. Porque não foi algo que pode avaliar como assim, não, isso é uma característica dele, ele já fala bem, ele já tem esse desenvolvimento. Não, pelo contrário, falava gaguejando, falava palavras erradas, e então para que Deus me colocasse no ministério, ele teve que me lapidar. Ele teve que me transformar para que todos vissem a glória dele na minha vida, para que ninguém duvidasse, sabe? Porque às vezes as pessoas, uma vez eu até ouvi de um rapaz, ele falando assim, qualquer um prospera, se parar de fumar, se parar de beber, se parar de jogar, se parar de se prostituir, qualquer um prospera. Mas Deus, ele fez de maneira tão diferente na minha vida, para que não houvesse dúvidas de que foi a mão de Deus que me resgatou. Então ele me tirou de um lamaçal de lodo, de um lugar de podridão e me colocou sobre um altar. Amém? E hoje eu estou no Ministério Quadrangular, estou ali pastoreando a igreja e eu vejo a mão de Deus até hoje me conduzindo em cada palavra que eu falo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. E uma conversão tremenda, né? O senhor começou sem expectativa, vamos dizer, né? O senhor só queria largar o vício. Exatamente. E Deus fez muito mais do que aquilo que o senhor sonhou, né? Nossa, a mão de Deus, ela se mostrou tão presente na minha vida que era algo que ia acontecendo gradativamente. Eu me lembro que uma certa vez
foi uma pastora ministrar, se eu não me engano, o nome dela é a pastora Marli. Ela foi ministrar na nossa igreja e eu era diácono. E ela me apontou lá do altar, eu lá atrás, ela me apontou, falando assim, tá vendo aquele rapaz lá no fundo? Aquele rapaz ali, ele não vai precisar nem pedir a Deus. Que antes dele abrir a boca para pedir, Deus vai estar fazendo já. Deus vai se antecipar a toda e qualquer necessidade da vida dele. E literalmente era isso que acontecia, sabe? No ministério, na vida pessoal. Tanto é que quando eu me converti, eu não era casado com a pastora Jussara ainda. E Deus foi encaminhando, que Deus preparou ela na minha vida e me preparou para a vida dela, sabe? Então foi algo tão de Deus também, o meu casamento, que era algo que ia acontecendo gradativamente e que eu não dava conta nem de contar os testemunhos de tantas coisas que o Senhor fazia. Eu costumo dizer nos meus testemunhos na igreja que Deus ele mudou a minha vida no prazo de 1 ano, Rony. Dentro de 1 ano, eu não tinha roupa para vestir, eu não comprava roupa mais, eu não me vestia bem, eu não tinha mais amizades que não fosse dos botecos, sabe? E dentro de 1 ano, Deus me deu tudo. Deus me deu carro, casa, família, trabalho. Então, Deus mudou a minha história da água para o vinho, sabe? Literalmente. Eu creio que foi uma transformação muito grande para que todos evidenciassem a mão de Deus. A glória de Deus. Amém. Tremendo, poderoso. Demais. Pastora, você poderia dar pra gente aqui, falar pra gente o seu testemunho de conversão? Amém. Pelo que eu entendi, você converteu primeiro do pastor? Eu converti primeiro que o entendi, pastor, né? Boa noite, eu sou a pastora Jussara Natividade. E eu me converti, né, quando eu era criança ainda, eu tinha por volta de 11 para 12 anos. Eu me converti numa igreja muito tradicional, né? E naquela época fazia parte do coral da igreja, a gente usava até o véu, né? Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, era uma igreja bem tradicional. E quando eu me mudei, né, que eu não morava em Nova Contagem, eu me mudei para Nova Contagem, e aí eu conheci o pessoal da igreja quadrangular lá, e aí começaram a me convidar para ir para esta igreja, e aí eu fui fazer uma visita e gostei e acabei ficando, né? Mas assim, parece muito simples, mas eu fui criada numa família, né, com religiões, eu falo macumbaria, né, não é uma palavra certa de dizer, mas é o que todo mundo usa, né? E a gente tinha, né, o centro espírita era dentro da minha casa, né? Isso. E aí a gente foi criada ali naquele meio, com aquela crença. E pra gente sair desse meio é muito difícil. Na época que eu passei a frequentar a igreja, a minha avó tinha acabado de falecer, né? Eu perdi a minha mãe muito cedo, perdi minha mãe com 2 para 3 anos de idade. E o meu pai foi embora com outra mulher, né? Eu estava com 4 anos de idade. E aí minha avó veio a falecer, que cuidava da gente, então eu fui para a igreja. Criança ainda, sem entender muita coisa, né? Mas ali Deus já foi limpando e transformando a minha história, transformando a minha vida. Eu estava na igreja, porém não era da igreja, né? A gente ia por curiosidade. E aí quando eu fui realmente para a quadrangular e comecei a entender oração, que a gente tinha que ir para o monte, que a gente tinha que consagrar. Então, eu comecei a pedir a Deus para mudar a minha vida, que eu não queria mais aquela vida de estar dentro da igreja e estar também no mundo, né? Ia para a igreja no domingo, passava o resto da semana bebendo. Então, o Senhor, a partir desse momento que eu comecei a me entregar para o Senhor, comecei a me consagrar ao Senhor, o Senhor foi limpando a minha vida. E você tinha quantos anos? Aí, quando eu voltei para a igreja, né, que eu mudei para Nova Contagem, a gente ficou nesse meio termo, foi a partir dos 17 anos que eu comecei a buscar verdadeiramente o Senhor. Firme mesmo, né? E aí comecei a dançar na igreja, não entendia direito aquele processo de libertação que estava acontecendo na minha vida, né? Mas quando eu completei 20 anos, para 21 anos, e aí
a gente se conheceu É isso? na igreja. Tá querendo confirmar, 20 ou 21, você viu? A gente se conheceu, né, no ano de 2008. Eu me batizei na igreja Manaim. É uma igreja que já até se fechou, né? Eu me batizei em fevereiro de 2007. E aí a igreja se fechou, eu firmei na Quadrangular, né? Aí conheci o pastor, ele começou a frequentar a igreja em 2008, e aí a gente se conheceu. A gente, né, começou com amizade, mas eu já estava nesse processo de libertação, pedindo a Deus para mudar a minha vida. E aí, quando foi no mês de dezembro, eu falei para o Senhor, Senhor, vai ser a última viagem que eu vou fazer. E quando eu voltar de lá, o Senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida. E aí eu gastei tudo que eu tinha. Todo o meu dinheiro das férias, cartão de crédito, estourei todos. Viajei, né, com gosto. E aí, quando eu voltei, no mês de janeiro, essa bênção aqui me pediu para namorar. Yes. E aí a gente foi para o monte, fomos orar para Deus confirmar, né? Hoje em dia a gente não vê isso mais, os jovens orando para Deus confirmar relacionamento. E aí Deus confirmou no nosso coração, no mês de janeiro, a gente começou a namorar. Em fevereiro a gente ficou noivo. E no mês de julho a gente se casou, para honra e glória do Senhor. Né? Bem rápido. Então tem que ser rápido. Isso aí, 880, né? E hoje a gente está, para a glória do Senhor, completamos 16 anos de casados. Amém. Temos uma filha. Tem uma filha linda, né? Uma filha tá linda, com quantos Débora. anos? Tá 11 com anos? 11 anos. Que também é milagre. É. É um milagre do Senhor, porque eu não podia ter filho, eu não podia engravidar. E a gente orou muito, pedimos muito por ela. Fizemos muito voto, sacrifício, campanhas. Com 5 anos, mais ou menos, que eu fazia tratamento, a gente conseguiu engravidar dela. Glória, hein? E foi só ela também. Glória a Deus. Glória a Deus. Até agora, né? Até agora. Então, gente, obrigado. Testemunho poderoso. Glória a Deus, viu? Tenho certeza que edificou bastante, assim como edificou a mim primeiro aqui. Uhum. E também tem uma história que, graças a Deus, a igreja de vocês está com 6 anos, né? O senhor me falou. Não, 8 anos. 8 anos, Já né? tá com 8 anos. 8 anos agora há pouco. Uhum. E o processo da igreja, da formação da igreja, o testemunho também, tem um testemunho poderoso também que Sim. É a porque gente pode falar a o respeito, que né? acontece? Nós fomos chamados para abrir uma obra nova pela Quadrangular, mas se iniciou do zero. Nós não assumimos uma igreja igual a maioria dos pastores Já Quadrangular. existia, não. sempre Abriu uma assume. igreja. Nós abrimos num projeto do pastor Leandro Genaro de abrir igrejas nas regiões de Esmeralda, que na época foram 30 igrejas. Inauguraram todas no mesmo dia. Sem dia membro 15 de nenhum. novembro. Sem Sem membro membro nenhum. nenhum. Não É, pegou no nem de Aí- outras igrejas, não dizer. Aí geralmente deslocou para bairros aonde não tinha a Quadrangular, sabe? Então foi bairros de poucos habitantes, região de sítios, que foi o nosso caso. Nós fomos para um bairro chamado Amarilis, na região de Esmeralda, ali próximo do Novo Retiro. E ali nós começamos. Mas é interessante que a pastora me chamou num dia lá na igreja e falou assim: Jean, você vai abrir uma igreja aí. E aí o Leandro tem esse projeto e eu escolhi você para abrir essa igreja. Aí na hora eu me desesperei, chorei demais, porque não me via como pastor. Assim, eu já era auxiliar, mas não me via assumindo uma obra, nem queria sair da onde estava. Tanto é que Deus me empurrou mesmo para abrir essa Seu obra. objetivo era ficar até Era então? ficar, auxiliando, estava bem do jeito que estava. Aí ela falou assim, ó, você vai abrir, você vai fazer um curso preparatório, que vai ser com o superintendente. E aí nós fizemos 1 mês de curso, né? Isso. Aí, até aí, eu não estava me considerando um pastor titular ainda. Aí eu falei assim, eu acho que eles esqueceram desse projeto. Nunca que começava, sabe? Nunca Sim. que dava início. Aí, num belo dia lá, eles marcou para 15 de novembro, não foi, Zé? Isso. 15 de novembro, de para 2017. inauguração. Aí a pastora falou assim, ó, você Sim, vai lá, 2017. você vai lá, aluga a loja, vai na superintendência,
pega os instrumentos e abre. Pronto, desse jeito. É mesmo? Foi bem no susto simplesmente me encaminhou, me colocou à frente e aí eu comecei a dar, assim, com medo, cheio de ansiedade, cheio de temor. Mas aí começamos ali, eu lembro que no primeiro dia foi 3 pessoas do bairro e a minha família, que me acompanhou, a minha esposa, minha filha, 2 amigos e mais as minhas irmãs, meu cunhado. E aí nós começamos com essas pessoas. A maioria que foi visitar não voltou mais, aí ficamos lá com uma pessoa do bairro e com a minha família. Dava no total de 6 pessoas. Aí aquilo nós começamos a fazer culto quarta, sexta e domingo. Aí fazíamos 3 cultos na semana e aquela ansiedade, sabe, de obra nova. Estava apaixonado, ainda estou apaixonado, eu sou apaixonado com Cristo. Mas aquela ansiedade de ficar na porta esperando os irmãos chegar e quando não vinha, dava uma dor no peito, sabe? De não ter a presença dos irmãos na igreja. Dava uma certa ansiedade das pessoas virem logo, né? E era um bairro que era um pouco distante do nosso, sabe? Era em torno de uns 4, 5 quilômetros de distância. E eu passava na casa dos irmãos para pegar os irmãos de carro, para levar eles para a igreja, para você ter ideia. E a maioria eu levava até a porta da igreja. Levava Buscava e depois... e levava. E lá era uma região de sítio muito afastada, sem iluminação. Nossa. Era assim um lugar muito precário. Chegava né? a ser perigoso, talvez, né? Exato. Pessoas Muitos animais peçonhentos, cobra, aranha. A gente abria as portas, às vezes tinha animais lá dentro, aquelas aranhas bem grandes, né? Sei. E pra gente que é mulher, aquilo era terrível, né? Mas aí nós fomos trilhando esse caminho, sabe? E Deus foi nos dando mais experiência. Não que a gente tenha muita hoje, mas eu creio que a gente já viveu algumas situações que hoje em dia nós nos consideramos um pouco mais aprovado nessas áreas. Mas o início da obra foi algo extraordinário, sabe? E de ver Deus cooperando para cada coisa. Para cada situação. Às vezes os irmãos, nós íamos visitar nas casas, nós fazíamos evangelismo no bairro e era algo que todo mundo fazia com muito amor, com muita dedicação. Hoje em dia nós temos uma igreja maior, com mais membresia e tudo, mas eu ainda me lembro muito desse começo, sabe? Porque foi um começo que foi pautado no amor de Cristo. E vocês ficaram lá quanto tempo? Aí nós ficamos lá quase um ano, né? Um ano. Nós fizemos um aniversário lá ainda, comemoramos um aniversário da igreja lá. E lá tinha, como era uma área muito de sítio, hoje lá cresceu muito, mas quando nós chegamos lá era muito sítio de aluguel. E não tinha muitas pessoas. E já tinha lá 4 igrejas evangélicas, né? E as mesmas pessoas que iam no nosso culto iam em todas as outras. Não, e é interessante também, sabe o que é? Quem alugava a loja para nós era um comerciante local lá, um dono do bar. Aí era o bar de um lado e a igreja de parede e meia com bar. Aí as pessoas estavam no bar e elas vinham participar do culto. Era tão interessante. O dono do bar, ele se converteu através da nossa igreja. Ele se converteu ali. E hoje em dia ele congrega em outra igreja lá no bairro lá. Ele congrega, mas era uma pessoa extremamente rude, extremamente voltada para o comércio, de bar mesmo. E isso explica já o propósito de ter ficado lá um ano, né? Exatamente. Pessoas lá com certeza tá vendo que Deus não faz nada por um acaso, né? Sim. Deus pega a gente totalmente cru acerca de ministério, acerca de evangelho e coloca à frente da batalha, coloca ali, mas em todo tempo ele está cuidando. Todo tempo ele está protegendo. Você vê, era uma preparação para algo maior que viria. Verdade. Né? E aí depois, o que aconteceu que vocês mudaram de... Aí como a maioria dos nossos membros era do nosso bairro de Nova Contagem, nós tínhamos esse trabalho para levar e trazer de volta, aí nós começamos a cogitar a possibilidade de nós virmos para o bairro
e fazer célula lá para manter os membros que era de lá. Aí nós tivemos essa ideia, entramos em reunião, fizemos uma reunião, todo mundo concordou, e aí saímos de lá e fomos para uma loja mais ou menos uns 100 metros quadrados, já é uma loja maior, no bairro mais movimentado. E ali começamos, sabe? Mas aí um aluguel muito alto, sabe? Aquilo começou a bater um pouco a nossa fé, a questão do aluguel. Mas ali nós já tínhamos uma membresia maior, cerca de 30, 40 pessoas, sabe? Frequentando a igreja, participando dos cultos. Mas aí nós, mesmo com essa membresia, estava ficando pesado o aluguel. Foi na onde que eu virei para ela, eu tinha comprado uma casa que estava inacabada, sabe? Aí eu falei para ela, Jussara, o que você acha de eu passar a igreja, tirar a igreja do aluguel e passar para essa casa nossa, que nós não estamos morando nela, que ela estava inacabada. Aí ela, com muita relutância, ela concordou, porque era a casa que eu tinha comprado para dar ela. Era o meu sonho, né? E aí quando a gente ainda não está tão firme em determinadas coisas, a gente acaba dizendo não para as obras do Senhor. E é interessante essa questão da casa, porque a gente tinha comprado tijolos, materiais de construção para terminar a reforma que estava sendo feita, e a gente não conseguiu fazer nada na casa. E aí, quando o Senhor tocou no meu coração e liberei a casa para a igreja, foi em questão de poucos dias a igreja já estava pronta, funcionando. Né? Então, assim, quando muito Deus rápido, quebramos está... as paredes do meio, rebocamos, fizemos piso, altar. Foi questão de quanto tempo? Foi questão de um mês. De um mês. Um mês nós fizemos essa reforma, essa adaptação de casa para fazer igreja. Só que aí foi um processo que as pessoas me chamam de doido lá no bairro, me chamam, pastor doido. Porque hoje a igreja estava aqui com a parede limitando aqui a metade dela. Amanhã eu ia falar assim, vinha 10 pessoas a mais no culto, eu ia falar assim, não, vamos quebrar. Quebrava mais uma parede, estendia mais para trás. Aumentava mais um pouquinho, eu falava assim, vamos quebrar de novo. E o altar só ia mudando. O altar mudou umas 4 vezes lá na nossa igreja. Só ia quebrando. Aí, por fim, o lote todo era a casa. A casa era no lote todo, mas a laje era muito baixa. Aí, por fim, eu falei assim, não, essa laje limita. E as colunas no meio impede o movimento, impede... Visibilidade, acesso do altar, né? Aí eu comecei a falar com ela, falar com a igreja. Aí já tínhamos uma membresia considerável. Eu comecei a falar assim, ó, gente, nós precisamos expandir. Como nós já chegamos no final da última parede, agora é para cima. Então vamos quebrar a laje. O povo falou, é doido. Vamos quebrar uma laje desse tamanho. E aí eu falei assim, não, vamos quebrar, vamos fazer um galpão. Vamos edificar para cima agora, então. Aí, num belo dia lá, eu convoquei uma equipe, convoquei a membresia e falando assim, vamos quebrar a laje. Quebramos a laje toda, mais de 140 metros de laje. Aí quebramos e aí começamos a construir, levantar as paredes, levantamos, estendemos as paredes. Comprei um telhado de estrutura metálica e fiz o telhado e ficamos com a igreja num galpão. Aí já ficou grande, imensa a igreja, mas ainda estava toda inacabada, as paredes sem rebocar, metade rebocada, metade sem rebocar, os pisos todos quebrados, porque a laje caiu no piso, quebrou os pisos tudo. Tiramos as colunas, ficou os lugares das colunas sem piso. Aí fomos reformando. Hoje em dia nós temos a igreja lá totalmente estruturada, totalmente reformada, sim, com piso, com altar, com forro, com telhado, totalmente construída. E tudo isso eu conto, Rony, para a glória de Deus. Para mostrar que Deus, ele tira, às vezes, uma pessoa lá do bar, do banheiro escuro, para colocar à frente de uma igreja, sabe? Isso não é por mim, pela minha grandeza, não, porque eu, sem Deus, eu não sou nada.
mas é para a glória de Deus. E como que é os planos de Deus, né? Deixou de ser a casa de vocês para ser a casa de todos, para ser a casa do Senhor, para ser a casa de todos aqueles que buscam a presença do Senhor, né? A casa de muitos irmãos, né? Eu sempre falei que quando eu tivesse uma casa seria um ponto de célula, um ponto de pregação. Né? E lá começou como uma célula da nossa igreja, como a igreja começou, né? Em Amarílis, Esmeraldas, a gente tinha essa célula nesta casa, né? Do jeito que eu pedi para Deus no meu projeto de vida em 2013, eu fiz o desenho sem porta, sem janela, Deus me deu a casa daquele jeito, sem porta, sem janela, e a gente fazia ali a célula. E muitas pessoas iam ali que não eram evangélicas, pessoas precisando mesmo de uma oração de libertação. E desde ali eu vi o plano de Deus em estar naquela casa. E aí quando aconteceu de ser mesmo a igreja, eu vi que Deus preparou tudo, que a gente tinha um cartão de crédito e um sonho. Né? A gente não tinha dinheiro, não tinha a menor condição de fazer nada. E hoje você vê a igreja daquela proporção, daquele tamanho, então você vê assim, em tudo a mão de Deus. Porque se fosse olhar pela questão financeira da membresia, pela questão financeira de nós mesmos, nós não tínhamos condições de fazer nada do que tem lá. Sabe? E Deus preparou tudo. Nós temos, assim, conforto, o nosso som é muito bom, não é muito equipado, não é, né? Mas toda pessoa que vai lá fala assim, nossa, o melhor som que eu já toquei foi dessa igreja. Então, se você vê a mão de Deus no simples fazendo virar o melhor, sabe? E hoje, para a glória do Senhor, a gente começou com 4 membros, hoje a gente tem mais de 60 pessoas congregando, então você vê que realmente Deus está naquele lugar. Operando grandemente, fazendo maravilhas, né? Exatamente. Glória a Deus. Gosto muito de ver lá, sabe, nas situações que Deus, ele traz até mesmo as pessoas que outrora participavam no mundo comigo, ele traz para congregar comigo, sabe? Eu batizei os meus amigos de infância, eu batizei recentemente, eu batizei a minha mãe. Olha que honra, que privilégio de batizar minha própria mãe. Eu batizei a minha cunhada junto com ela, batizei outros amigos de infância, porque a igreja hoje ela é em frente à minha casa, onde eu cresci. Desde criança eu moro naquela rua ali, então conheço todo mundo. E hoje ver as pessoas que outrora me chamavam de qualquer nome que viesse à mente, hoje todo mundo se refere comigo, ô pastor Jean, ô pastor Jean. Então, é uma honra muito grande que só Deus pode proporcionar, sabe? Só Deus pode fazer isso na vida do ser humano. Por mais que a gente possa prosperar com a força dos braços, mas quando você conquista através de Deus é diferente, né? Deus pega um anônimo e coloca em destaque. É isso que Deus faz. Glória a Deus, foi muito forte. Poderoso. Gente, foi muito bom, viu? Agora vamos aqui passar para frente aqui do nosso tema, que é um tema muito poderoso, né? É verdade. Que a gente falou sobre fé. Então, para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, o que é a fé? A fé, se a gente for olhar no mundo hoje, todos nós temos fé, né? Até a pessoa que não é do meio evangélico, ela tem fé em alguma coisa, né? Mas para nós evangélicos, a fé bíblica, né, ela se resume em Hebreus 11:1, né? Hebreus se puder 11:1. colocar aí na tela pra gente. Antonelli, você coloca para nós, por favor. Assim, eu digo que é um versículo chave a respeito da fé, né? Que diz assim, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é isso. Ela é o firme fundamento. Firme é aquilo que não se abala, é aquilo que está enraizado, né? O fundamento é a base, é o alicerce das coisas que você não está vendo. Olha só para você ver. É aquilo que você tem dentro de si, tem no seu coração, mas aquela certeza. A certeza de que vai acontecer, a certeza de que existe. Até em Deus mesmo, a gente crê em Deus através da fé. A gente tem fé porque a gente não vê, a gente sente, a gente vê as obras, mas é através da fé
que a gente crê E a nele gente pode, e crê no a impossível gente dele. pode caracterizar a fé justamente pela certeza. Essa convicção de acreditar em algo que ainda não aconteceu é o que torna a fé algo extraordinário e proveniente somente de Deus, sabe? Porque nós recebemos de Deus algo e podemos concretizar e materializar a fé em nós. Então, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24, do 24 até o 34, Marcos 5. do 24 até o 34, nós vamos ler aí a história da mulher do fluxo de sangue. Vai colocar pra gente aí, né? Marcos 5. Essa história, ela engloba muito a questão da fé, porque muitas das vezes a gente, algumas vezes a gente limita, né? A gente limita um pouco o crer em Deus no impossível de Deus, né? Sim, e quer ver? Vamos colocar na Coloca 5, 24, 34? Isso. Que conta a história da mulher do fluxo de Fluxo sangue, de né? sangue. É isso. Fala assim. Começa do 21, que aí conta sobre a filha de Jairo também. Tá. Lê para nós. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou-me? Quem tocou-me em meu manto? Responderam seus discípulos: Vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou, olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui nós podemos ver, através desse texto, que conta a história da mulher do fluxo de sangue que tinha uma hemorragia. É interessante que justamente nós vamos contemplar aqui o que a fé é. Através da vida dela, nós podemos ver que a fé celebra antes, sabe? A fé é você visualizar algo antes mesmo de acontecer, é você trazer a realidade as coisas que ainda não existem. Então, nós podemos ver que ela vai projetar os acontecimentos de forma antecipada. Ela vai dizer: olha, se eu tão somente tocar nas vestes, nas orlas das vestes dele, eu serei curado, eu ficarei sã. Então, ali nós podemos ver ela contemplando algo que ainda não aconteceu, algo que ela simplesmente vai projetar. Teve uma certa vez que eu preguei na igreja e eu falava de que a nossa fé tem que se comunicar conosco.
A nossa fé ela tem que ser algo tão gritante na nossa vida, ao ponto de falar com nós mesmos, de nos convencer de que aquilo pode acontecer, de que aquilo é possível. A Bíblia fala que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E a nossa fé, ela tem que entrar em cena, entrar em ação para conversar com nós, com a gente mesmo, sabe? Ao ponto de nos convencer e através dessa fé nós termos atitude. Olha que a Bíblia vai dizer que ela vai se prostrar no meio das pessoas, vai se locomover no meio das pessoas para tocar nas vestes de Jesus. Ela vai ser tão segura do que aquilo poderia produzir na vida dela. Ela vai ter a certeza, né, do milagre. Certeza. A fé é a certeza das coisas que a gente não sai vê. da parte física, né? Exato. E vai para algo maior, né? Mais alto. Exato. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue fala aí que médico nenhum encontrou cura para ela. Então, Exatamente. naquele tempo era o quê? Uma doença incurável. Então, se a gente for trazer para hoje o câncer, por exemplo, Sim. é uma doença incurável. Os miomas, né, que Sim. provocam esse tipo de sangramento. E naquela época não havia estudos para isso, né? Sim. Não havia preparo para a cura desse tipo de enfermidade, né? E aí a gente vê que ela tinha a fé natural, uma fé... ela acreditava, ela tinha um desejo de ser curada, mas ela só colocou a fé em ação quando tudo já tinha dado errado, quando nada tinha acontecido, e ela ouve falar de Jesus, ela escuta falar que Jesus poderia curar. Sim. Então ali ela colocou realmente a fé. Isso é a fé, é você não ter, você não ver, mas diante de uma pequena possibilidade você correr atrás desse sonho, você correr atrás desse objetivo. Eu costumo pensar que essa fé, ela tem que te levar a arriscar algo, sabe? A sair da sua zona de conforto. É interessante que ela tinha um sangramento contínuo. E as pessoas que tinham um sangramento por qualquer tipo que fosse, era considerada pessoas impuras. E se tocasse em alguém, aquela pessoa que ela tocasse também ficaria impura. E teria que sair do arraial e se purificar, fora de todo mundo, longe de todo mundo. Então, no momento que aquela mulher sai em público, sai ali determinada a tocar, porque a fé dela já havia se comunicado com ela, já havia projetado um acontecimento. E no momento que ela se lança ali no meio da multidão para tentar tocar em Jesus, ela estava colocando a vida de todo mundo em risco, o perigo de contaminar outras pessoas e até mesmo de morrer. Porque se alguém a descobrisse, certamente ela seria apedrejada e colocado para fora do arraial. Então, no mínimo amaldiçoada, né? No mínimo. Exatamente. Então, o fato dela obedecer a essa fé, ela sai de uma zona de conforto, de uma segurança que ela poderia ter. Naquele tempo havia um lugar determinado para as pessoas impuras. Alguns teólogos vão dizer que era chamado de Vale dos Imundos, que era justamente um lugar destinado às pessoas que estavam impuras, leprosos, pessoas com sangramento contínuo. Então, para esse tipo, tinha esse lugar específico. E ela sai desse lugar. Um lugar que estava enferma, mas estava vivo. Um lugar que estava com sangramento, mas estava viva. E se projeta num lugar que poderia ocasionar a morte para ela. Então, o fato dela obedecer essa fé e se arriscar é o que nós precisamos trazer para os dias de hoje. Que às vezes as pessoas querem saber o que é fé, mas nem sempre vai colocar uma fé em ação. Às vezes nós estamos aqui esclarecendo acerca da fé, né, pastora de Sá? Mas será que todo mundo está disposto a hoje colocar a sua fé em ação através do se arriscar mais, do se entregar, talvez arriscar a própria vida? Porque é muito fácil dizer, né, com a boca que tem a fé, mas colocar fé em prática que é difícil, né? Que é o difícil. E vocês falando isso, eu queria até que vocês falassem aqui um pouco sobre a questão da fé natural. Você falou um pouco aí, que você falava a respeito, até para as pessoas entenderem a diferença da natural para... Sim.
A fé natural é uma fé que nós já nascemos com ela. Todo ser humano nasce com essa fé, que é acreditar que a estrela não vai cair, que é acreditar que amanhã o sol vai nascer, é acreditar que você vai tomar um medicamento para sua dor de cabeça e você vai ser curado. Vai pegar um avião e o avião vai chegar lá E no o avião vai destino, chegar, que aquele piloto não vai jogar o avião em tomar um remédio. qualquer lugar, sabe? Essa fé natural de que, eu vou trabalhar e eu vou receber, entende? Essa fé natural nos faz acreditar nas coisas do dia a dia, nos faz ter a nossa crença, forjar o nosso caráter com as nossas crenças, com os, como que eu falo? Com aquilo que a gente acredita mesmo, né? Eu acredito que eu não posso matar, em viver em sociedade, essa fé que nos faz viver em sociedade, acreditar que o que é bom é o que eu tenho que fazer. Geralmente, né? a fé natural, ela vai estar pautada e baseada nos nossos sentidos. É naquilo que podemos ver, é naquilo que ouvimos, é naquilo que podemos tocar. Limitada, né? É uma fé limitada. É uma fé limitada. Que se baseia nos nossos sentidos. Que se baseia ela naquilo não que a gente consegue vê. ultrapassar esse limite do natural, das coisas cotidianas, das coisas que vemos, das coisas que pegamos. Daquilo a fé que se baseia na razão, né? Exatamente. Sim. Então, ela contradiz a fé sobrenatural. E essa fé é uma fé muito perigosa, porque às vezes até uma pessoa ateu, ela pode também acreditar em algo. Sim. Em algo, por exemplo. Só que como a gente falou aqui do limitar, né, e de uma fé verdadeira em Cristo, é que até o ateu ele pode acreditar. Às vezes a gente vai falando talvez pessoas que não acreditam que o mundo não foi feito por um criador, que foi feito através do Big Bang, de outras situações. Mas até uma fé assim, por exemplo, ela é limitada além disso tudo, por quê? Porque ela não mostra o que pode acontecer depois do fim. Vocês concordam comigo? A fé em Cristo também nos traz ali a certeza, né? De algo que vai acontecer ali conosco nas nossas vidas. Sim. Né? Isso a gente vê muito quando morre alguém, né? Nós estávamos falando aqui de ofício fúnebre e é interessante que o senhor já levou muito essa palavra, muitos ofícios. Morre e ali, para a pessoa que não exerce uma fé sobrenatural, ali morreu, acabou. E para nós não, que temos uma fé sobrenatural e que sabemos que a morte não é o fim, mas sim o começo, então nós vamos pautar até mesmo a salvação, né? Nós vamos falar disso também, acerca da salvação que vem através da fé, mas nós vamos ter essa certeza que morreu com Cristo não acabou. A morte é só o começo, é só né? O começo. Só o começo. E a pessoa que tem essa fé natural, ela não consegue. Ela morreu ali, ela tá vendo o cadáver ali, e ali tá tudo acabado. Sim, é verdade? Fantástico essa versão. 2 letrinhas, a fé, mas a diferença é enorme, né? E hoje, se nós olharmos para dentro das igrejas, tem muitas pessoas que exercem somente uma fé natural. Não conseguem ultrapassar esse limite, passar do natural. Elas vivem 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, mas você não vê essa pessoa mais contemplando os acontecimentos na vida dela, sabe? Às vezes vê na vida das pessoas, mas não consegue sobressair ao natural e vive uma vida do natural. E isso aí que você está falando, pastor, você acha que tem muito a ver também em questão que tem muitas pessoas hoje que não dão também o testemunho para dar a glória a Deus, igual o senhor contou o testemunho que o senhor fez na sua vida, a pastora contou, como que levantou a igreja. Hoje em dia, vocês sentem falta das pessoas falarem assim, pastor, hoje eu quero testemunhar o que Deus fez na minha vida. E você acha que isso está esfriando? Eu acho que foi o que eu preguei na quarta-feira. Na Deus quarta-feira eu preguei justamente sobre a arca na casa de Obed-edom e a arca na casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu, nem bom nem ruim. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja há 20 anos e nada acontece na vida delas, nem de bom nem de ruim. Ou seja, Deus não tem operado na vida dessa pessoa, por isso essa pessoa não conta nenhum testemunho. Enquanto de contrapartida, na casa de Obed-edom, em 3 meses, Deus mudou uma história.
Deus mudou uma liturgia de vida, uma trajetória de vida. Então, muitas das vezes as pessoas não têm exercido a fé necessária para viver acontecimentos, para viver algo novo, e por isso não tem contado, sabe? Não é porque não quer contar, é porque não está acontecendo na vida desse, porque não consegue ultrapassar essa barreira. Muitas das vezes, né, essa questão de sentir essa falta, porque as pessoas estão tão acomodadas com o evangelho do tudo vai acontecer, é só eu entrar para dentro da igreja que eu vou receber tudo, que elas esquecem que elas precisam buscar, que elas necessitam ativar essa fé, esse crer em Deus. E muitas das vezes até colocam essa esperança, essa expectativa só no pastor. Tipo, se não aconteceu, a culpa é do meu pastor, que ele é fraco, que ele, né? Meu pastor não tem poder. Mas não vê que a fé, a gente vai até falar um pouco a respeito sobre isso, a fé ela é individual, sabe? Ela não é compartilhada. A minha fé, eu posso orar para você receber, mas a sua fé, como Jesus disse para essa mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. A sua fé precisa mover dentro de você para você crer e receber o milagre de Deus. E isso aí não é só ficar esperando o pastor dar a mensagem, né? A pessoa também tem que ter um relacionamento com Deus. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que meditar e pôr em prática. Porque gente também, tem muita gente que lê a Bíblia também e não põe em prática na vida, né? Muitas vezes, né, as pessoas têm se convertido e não têm mudado realmente de vida. Você chega na casa de determinadas pessoas, a Bíblia tá amarela lá no Salmo 91, no Salmo 23, né? Às vezes lê a Bíblia somente no domingo lá na igreja e nunca mais pega. Então não tem como você ter fé e acreditar em um Deus a qual você não conhece. E as pessoas hoje em dia conhecem o pastor, conhecem o poder que o pastor tem, mas não conhecem o Deus que o pastor serve. E como eu disse, nós iríamos falar sobre essa história da mulher do fluxo de sangue, porque na história da mulher do fluxo de sangue, a gente pode contemplar as duas fés. Tanto a natural quanto a sobrenatural. Porque se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que por 12 anos ela padeceu daquela enfermidade e gastou tudo quanto tinha com os médicos. E os médicos, a gente sabe que é algo deixado por Deus para exercer a medicina, para nos ajudar nas enfermidades, mas é algo natural. O médico, ele está num limite ali de atender dentro do natural. Ele não passa ao espiritual, ele não passa ao sobrenatural, ele tem aquele limite do natural. E as pessoas tendem a reverter a fé delas mais para o natural do que para o sobrenatural. Porque quando falamos do sobrenatural, as pessoas tendem a duvidar, a questionar. Tá chegando uma pizza aqui. Aí, ó. Aqui. Olha a fé. A fé, viu? A fé. Primeiro, pastor. Isso aí foi a fé que produziu, viu, gente? Obrigado, viu? Obrigado, viu, Graziele? Minha esposa querida. Linda. Então, gente, só para passar esse tópico aí, a fé da mulher do fluxo de sangue era natural até então. Até aquele momento que ela gastou tudo. E quando ela esgotou todos os recursos, tem muitas pessoas que estão desse jeito. Estão esgotando todos os recursos no natural. Para aí, então, passar para o sobrenatural. E aí ela vai exercer uma fé sobrenatural a partir do momento que ela busca Jesus. Porque quem era Jesus? Jesus não era médico, Jesus não era curandeiro, Jesus não era nenhum pessoa da sociedade com muitos recursos para ajudá-la. Então ela busca Jesus diante de algo que ela ouviu falar e ela acreditou ao ponto de colocar em ação, de colocar em prática. Então a fé, ela tem que sair do natural. Sim. Ela não pode estar estagnada no natural, porque senão nós sempre vamos viver uma falta de testemunho, né? Interessante, não vai viver o que Deus tem realmente, né? E eu costumo às vezes até brincar que às vezes, por exemplo,
Se a gente compra um celular, vai lá, compra um celular hoje. Primeira coisa que você quer fazer é olhar o manual de instrução lá do celular pra você ver as informações, pra você mexer nesse aparelho. Mas uma coisa que nós, seres humanos, precisamos aprender, se a gente quer saber o que Deus tem para nós, é através do que? Da palavra de Deus, né? Exatamente. E hoje em dia é uma coisa que a gente precisa pôr isso na nossa mente, né? Por isso que a gente tem que ler, meditar e colocar em prática. Sim. Exatamente. Né? Exatamente. Isso aí é algo assim maravilhoso. E é interessante essa analogia que você trouxe do manual, que as pessoas perecem por falta de conhecimento, não é isso que a palavra diz? Sim. E eu sou o tipo da pessoa que não leio o manual de jeito nenhum. Para mim ler o manual, eu tenho que ter quebrado a cabeça 10 vezes antes para depois recorrer ao manual. E muitas pessoas são desse jeito com a vida, sabe? Quebra a cabeça primeiro, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue, para depois recorrer a Cristo, que é o nosso manual, que é a palavra, que é o verbo, né? Então, muitas das vezes nós esperamos ter uma decepção para recorrer a Cristo e para exercer a fé. Ou às vezes como último recurso, igual ela fez, né? Exatamente. E o que não é fé? Isso é interessante, né? Nós falarmos do que não é fé. Porque às vezes nós vamos ter todas as informações do que é a fé. Essa aqui, na verdade, nós temos até que limitar, né? Porque senão não vamos falar tanta coisa aqui. Muitas coisas. Mas eu separei algumas coisas para falar o que não é fé, que uma das coisas que não é fé é o fingimento, né? É uma fé fingida. Hoje em dia a gente vê muito isso, infelizmente, quer mostrar, no nosso meio. Não tem, né? E aí são pessoas que, como Jesus disse, os fariseus, né? Que oram em voz alta, em público, mas que o coração tá longe, o coração tá vazio, né? Que quando o negócio aperta mesmo, é o primeiro a sair correndo. Né? Sim. Digamos assim, quando vem a adversidade, aí você vai ver como que realmente é aquela pessoa. Que a fé ali era só da boca para fora mesmo. Era só o gritar palavras vazias. Às vezes só status, né? Só um status. Mostrar, só para mostrar também, né? Tem a famosa frase assim que o terno não prega, né? A pessoa. Pode atacar aí. Tá, a pessoa ela fica limitada ali ao terno. E eu separei até a vestimenta da santidade. E por dentro. Isso aí tem muito. O sepulcro caiado ali, não tem fé, não tem o poder realmente de Deus. Nós podemos ver numa fé de aparência, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12, a Bíblia fala que Jesus ele avista uma figueira, né? E aquela figueira ela parecia ter muitos frutos. Ela aparentava ter muitos frutos. Então, muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas que parecem ter uma fé genuína, que aparenta ter uma fé e muitas das vezes passa essa imagem que é um homem de fé, que é uma mulher de fé, mas quando vive a adversidade não exerce. Justamente quando você dá aquela sacudida, não tem fruto, né? Não tem nada que vai respaldar. E é interessante que Jesus chega diante da figueira com fome, querendo o fruto. E muitas das vezes Jesus vai chegar diante de nós querendo ver a nossa fé. E quando nós temos uma fé de aparência, uma fé fingida, das características que não é a fé e que muitas das vezes engana, nós vamos ser reprovados. Exatamente. O apóstolo Paulo ele fala: eu esmurro meu próprio corpo e reduzo ele à escravidão para obter dele um resultado, para que no final, depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não seja reprovado, sabe? Verdade. Então é interessante a gente avaliar acerca dessa fé de aparência, essa fé que muitas das vezes passa uma imagem que não é a verdadeira fé, para que a gente não venha cometer esse erro. Exato. Muitas das vezes, até no ministério, conversando com muitas pessoas que já estão há tempos na igreja, a gente fala assim, não, mas vamos continuar orando que vai dar certo, seu filho vai vir para a igreja. Ah, não adianta não vai mudar, nada vai acontecer. A própria pessoa está falando exatamente. assim. Mas
em outra situação você vê a pessoa, né, orando, falando em línguas e entregando às vezes profecia para outras pessoas, mas para ela mesma, na situação dela, ela não crê que o poder de Deus possa operar alguma coisa na família ou na própria vida dela, né? Hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas estão ali, estão congregando todos os dias, estão indo na igreja quarta, sexta, domingo, mas na hora que chega o momento de ativar a fé para receber o impossível, ela não crê, ela não consegue ter essa fé. Ela mesmo se limita. Ela né? se limita à fé natural. Ela se limita a crer só naquilo que os olhos estão vendo, naquilo que é difícil, naquilo que os olhos humanos julgam impossível, ela não consegue, né? E isso é muito perigoso, né, pastor? Isso é muito Exatamente. perigoso. Ela não consegue colocar confiança. Porque ela não está dando um testemunho condizente ao Deus que ela serve. Às vezes na casa dela, a talvez, fé não né? pode haver dúvida nela, não. Não pode ter nenhuma sombra de dúvida. E a fé também, ela não pode ser um sentimento, um desejo. Né? Nós vimos isso no texto da mulher do fluxo de sangue, que ela desejava ser curada. Sim. Ou 12 anos se passou só de desejo. De desejar não traz a realidade aquilo que não existe. Então a fé não é um desejo. Isso nós precisamos deixar bem claro e evidente, porque muitas das vezes vamos basear, mas eu quero tanto isso. Mas será que você quer ao ponto de materializar através da sua fé ou você deseja? Porque eu desejo essa pizza aqui, mas eu não posso ter essa pizza em todo o tempo. Uma coisa é desejar e outra coisa é produzir através da fé aquilo que queremos. Sim. Entendeu? Até no testemunho da nossa filha, a gente desejava ter um filho, né? Logo no Sim. início do nosso casamento, a gente foi muito perturbado, né? Todo casal novo, a família se ajunta e fala: que dia vocês vão ter menino? Que dia vocês vão dar um netinho? E a gente passou por isso na nossa fé. A gente teve que ter fé, porque a gente fazia tratamento, fizemos vários exames e nada acontecia. A gente tinha fé, a gente já estava na igreja. E houve até uma vez que foi uma determinada pastora e orou e disse assim: olha, daqui 1 ano vocês vão segurar o bebê de vocês. Né? Aconteceu? Não. Não aconteceu? Não aconteceu. E passou 1 ano, passou 2 anos, as pessoas, né, perguntando, as pessoas nos colocando mesmo contra a parede. E aí, vocês não é crentes, vocês receberam, né, a profecia e tal. E aí, quando foi um pastor na igreja, ele falou assim: eu vou orar por você. E passou os 3 dias da campanha, ele não orou por mim. E aí ele virou para mim e falou assim: irmã, tem alguma coisa aí que não tá certa na sua vida. Eu falei assim: realmente, pastor, eu não aguento mais a humilhação. Como a Penina humilhava a Ana, eu já não aguento mais, não eu, mas o meu marido ser humilhado por não ter filho. E aí eu acho que ali foi a chave que virou, assim, para que Deus operasse o milagre. No final daquele culto, ele orou por mim. E Deus ali, ele operou em mim um milagre. Porque eu peguei a última caixa de remédio e falei com o Senhor: o Senhor é o dono da vida e da morte. Se o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me dar. Se não quiser, eu vou te adorar do mesmo jeito. E tomei aquela última caixa. Mas nada aconteceu. E esse pastor orou, né, através da fé que nós tivemos ali. E 1 semana depois eu fiz o exame, eu estava grávida. Né? Então, assim, foi pela fé mesmo. Porque a gente, em momento nenhum, a gente desistiu. A gente não desistiu do nosso milagre. Glória a Deus. E é interessante a gente falar essa questão, porque a fé, ela não significa que as pessoas não vão correr riscos, né? Exatamente. Tem pessoas também que acham que a fé, ela é imune a tudo que acontece no mundo, as situações, adversidades. Você não vai passar por aflição nenhuma se você tiver fé. Todos nós temos algum tipo de situação que, às vezes, a palavra fala, todas as coisas cooperam para o nosso bem.
E a gente tem que saber passar por aquilo, porque é algo que Deus vai nos mostrar através daquilo, né? Exatamente. Eu vi Só- vários testemunhos seus aqui. Eu vi vocês falando sobre a questão como vocês começou a igreja, foi uma preparação para que Deus Exatamente. capacitasse vocês para saber cuidar de mais Sim. pessoas, tipos diferentes de pessoas, né? Exatamente. Dificuldades diferentes, problemas diferentes de pessoas, né? Tem, por exemplo, a gente vê lá o apóstolo Paulo, quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem, né? Por exemplo, a igreja primitiva, se não tivesse tudo aquilo que aconteceu de perseguição, talvez o evangelho não tivesse expandido tanto naquela época. Era um expandido. propósito de Deus também. Exato. Então, na vida a gente acontece muitas coisas que às vezes na hora a gente não vai entender, mas pela obediência e pela fé depois tudo vai fazer sentido. Não, E hoje em dia, a geração que a gente tá, as pessoas são muito aceleradas. Então, às Exato. vezes, ela quer que as coisas aconteçam para ontem, né? Exatamente. Às vezes é necessário entender que a fé, ela não nega a realidade. A fé não nega o fato. Ah, não está doente não, mas está doente. A ferida está aberta. Aí você vai ignorar isso? Não, a fé não ignora. Só que a fé, ela tem uma palavra sobre ela, uma promessa. Então, quem se baseia na fé, quem está baseado na fé, não está limitado ao cenário em volta. Exato. Aquilo que está vendo, aquilo que muitas das vezes está sentindo, porque no momento talvez está sentindo dor, está sentindo frio, está sentindo fome, e se a gente basear a nossa fé no que a gente está vivendo no momento, a gente vai ter uma fé limitada. Sim. Mas é interessante a gente pensar nessa questão da fé, que a fé ela tem que proporcionar mudança na vida da gente, e a primeira mudança que a gente tem que sofrer e ter é mudança de atitude. Tem muitas pessoas que não mudam as atitudes. A pastora Jussara falou isso, de mudança. É interessante que uma vez eu escutei uma analogia que é interessante de refletirmos, que um líder, ele chega diante dos seus liderados e chega já trazendo uma notícia de que tinha sido atropelado por uma carreta. E aí você já imagina uma carreta atropelando um ser humano e no estrago que poderia promover no Na corpo, pessoa, né? no físico dessa pessoa. Mas ele chegou andando normalmente, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado aparente, e chegou e falou, afirmando que tinha sido atropelado por uma carreta. E as pessoas começaram a questionar. Mas como assim que você foi atropelado por uma carreta, mas não apresenta nenhum machucado, nenhuma diferença daquilo de antes para agora? Aí ele falou, tá vendo? Da mesma forma que vocês falam que se converteram e que mudaram as suas atitudes, mas não apresenta nenhuma transformação. Muitos de nós estamos querendo exercer uma fé diferente sem sofrer transformação de atitudes, sabe? De mudanças de hábito, mudanças de pensamento. Então, nós precisamos ter a nossa fé pautada nisso aí, que nós vamos ser transformados para exercer uma fé diferente, não é verdade? Então, essa analogia eu achei muito interessante. Muito interessante. Ela é muito inteligente também, né? E, gente, a fé é individual? A fé, ela é individual. Cada um de nós recebemos uma porção de fé quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós batizamos ali nas águas, o próprio Deus, ele coloca em nós uma porção de fé e ela é igual para todo mundo, porém é única para cada um, né? Mas o que acontece muitas das vezes? As pessoas pegam a carona um na fé do outro, né? Eu até coloquei isso em evidência aqui no meu texto, que Deus, ele dá igual para todos. Mas aí a pessoa, ela não exercita a fé, não busca aumentar aquela fé e acaba pegando carona. É a mesma coisa de eu e o pastor Jean, nós somos um casal. E aí ele ora, ele jejua, ele busca, ele impõe as mãos sobre as pessoas são curadas através da fé.
né? E eu tô ali pegando carona, que eu não busco, eu não oro, eu não leio a palavra, mas estou pegando carona no sucesso dele, né? Sim. Eu estou sendo, de uma certa forma, abençoada através da fé dele, né? A gente vê esse exemplo através do servo do centurião, né? Aqui é uma carona um pouco diferente. A fé do centurião fez Jesus mover o milagre para aquele servo ser curado, né? Não foi a fé do servo, não foi o servo que ouviu falar de Jesus e foi atrás de Jesus. Sim. O centurião foi atrás de Jesus, clamou a Jesus pela cura daquele servo e aquele servo foi curado. Com apenas uma palavra, o que o centurião disse para Jesus? Olha, eu também sou homem de autoridade. Eu digo aos meus servos, vai, faça, eles vão e fazem. Né? Eu digo, vai para lá, vem para cá, e eles me obedecem. Assim também eu creio que o Senhor é homem de autoridade. É apenas uma palavra que o Senhor der, o meu servo vai ser curado. Olha que fé desse homem. Uma fé tremenda, né? Uma certa vez eu tive fazendo uma campanha na casa de uma irmã. Essa irmã bebia muito, sabe? Mas eu fiz essa campanha através de um pedido da filha dela, que na época deveria ter uns 5, 6 anos de idade, e me pediu, falando assim, ô Jean, faz uma oração na casa da minha mãe para ela parar de beber. Aquilo me comoveu de tal forma que eu me dediquei ao extremo. Aí eu me dediquei ao extremo, era toda segunda-feira, durante 7 segunda-feira, eu estive indo na casa dessa irmã e às vezes ela bebia, às vezes ela não nos recebia. Tinha vezes que lá de dentro ela falava assim, não tô aqui não. Nós orávamos lá do lado de fora e concluí os 7 elos dessa campanha de oração. E no final, o que aconteceu? Ela não parou de beber. E aí eu fui questionar com Deus, sabe? Eu fui bravo com Deus, falar com Deus, mas poxa Deus, eu orei, eu fiz tudo certinho, até nos dias que ela não nos recebeu, eu orei assim mesmo, pelo lado de fora. Muitas das vezes fomos até humilhados ali naquele lugar, mas nós cumprimos o propósito e o Senhor não fez ela parar de beber, indignado com Deus. Deus falou no meu coração. Deus falou assim, Jean, seu papel é pregar. Quem convence sou eu, não é você. Sabe? Deus me deu um esporro mesmo, sabe? Falar assim, quem é você para estar falando desse jeito comigo? Mas eu estava tão indignado pelo pedido da filha Você dela. Ficou frustrado, né? Mas aí Deus falou justamente isso comigo. Falou assim, apenas pregue. Eu te chamei para pregar. Quem faz a obra sou eu, é o meu espírito. E aí passou-se uns 3 meses, essa irmã parou de beber. E ficou uns 6 meses sem beber. Tudo bem que depois ela voltou a beber de novo. Mas pela oração, depois Deus me mostrou a resposta. Falando assim, é no meu tempo, não é no seu tempo. Só que muitas das vezes, isso que a pastora Jussara está falando, a fé, ela é individual, é algo próprio que cada um vai exercer. Mas muitas das vezes ela vai se ligar à fé do nosso irmão. Uma fé vai ligar na outra. Mas quando somente um lado exerce a fé, vai se tornar uma fé aleijada. Uma fé limitada. Uma fé limitada. Já houve situações dentro da igreja que Deus mostrou uma pessoa e falou assim, ora para essa pessoa. E para testificar, ela chegou perto de mim, perto do pastor, e falou assim, eu quero que vocês orem para mim que eu estou sentindo dor. E aí ele não orou, passou para eu estar orando. E aí, né, chegou na hora da minha oração, ela olhou para mim com um olhar ruim, e Deus já tinha falado que ia curar ela naquele dia. Não, mas não vai acontecer nada. Ela falou, né, porque não foi o pastor que orou. Ou seja, ela deixou de receber... Tem muito isso dentro das igrejas. Ela deixou de receber algo que Deus já tinha liberado para ela pelo duvidar dela, pela incredulidade dela, né? Que Deus, ele já havia falado, E ela foi bem resistente, porque ela já falou, foi na hora, né? Exatamente. Nem pensou, não, ela já falou mesmo. Ela já falou que não ia acontecer. Sim. Né? Então, aí a questão da fé ser individual. Eu estava com fé que eu ia orar para ela, Deus já tinha testificado que ia curar, mas ela já resistiu e duvidou daquilo que iria acontecer.
Então não adianta só um lado ter fé. Tem que ser mútuo, os dois lados. Jesus, ele tinha poder, ele tinha fé. O centurião estava crendo que Jesus falando, o servo ia ser curado. Então, foi feito de acordo com a fé que foi ali mútua dos dois. E você falando aí, eu lembrei daquela parte daquele jovem também, que o pai dele vai até Jesus e pede para aumentar a fé dele. Sim. E assim, a questão da pessoa não ter fé não é o problema, porque o Senhor pode resolver isso se a Sim. pessoa pedir de todo o coração, igual foi o Sim. caso. A questão é quando a pessoa, ela mesma, igual a gente já falou anteriormente, quando a pessoa limita a fé, ela bloqueia aquilo que Deus pode fazer, Exatamente. né? Na vida dela, né? Exatamente. A gente vê muito. Esse pai desse jovem é interessante você ter citado, porque ali anteriormente os discípulos de Jesus já haviam tentado expulsar aquele demônio e não conseguiram. A fé daquele homem já estava abalada por os discípulos dele não ter conseguido. Isso se antes outras pessoas também não tivessem tentado, né? Exatamente. E no momento em que Jesus chega para ele pergunta se o Senhor puder fazer. Jesus responde para ele, se puder... É outra pergunta. Tudo é possível aquele que crê. Na verdade, não é uma resposta, é uma pergunta. Se puder... Ali como se estivesse sondando o coração dele mesmo, né? Tipo, estava ali o autor e consumador da nossa fé e tá... Se o Senhor puder, não, eu posso. Tudo é possível para aquele que crê. Então ele pede, Jesus, me ajude na minha falta de fé. Me ajude na minha incredulidade, né? Porque ali naquele momento ele buscou na pessoa certa. Ele buscou em Jesus para aumentar a fé dele. E o que Jesus fez? Operou o milagre. Através daquele milagre ali, da libertação do filho daquele homem, ele teve a sua fé aumentada. E né? É interessante nós colocarmos isso aí, esse texto, que a Bíblia aqui vai se tratar de uma pessoa que não acreditava. E aí Jesus vai estimular nele a acreditar. Exatamente. E a Bíblia fala que todos nós, quando nascemos de novo, como recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos uma medida de fé. E essa medida de fé, ela é caracterizada para todos. Mas cabe a nós desenvolver. Porque diante das nossas incredulidades, das nossas dificuldades, se nós ficarmos somente com essa medida de fé, nós não conseguimos atingir aquela fé sobrenatural. Não é verdade? Então, Sim, se a gente não desenvolver, Jesus ele vai citar lá a fé como um grão de mostarda, não pelo o tamanho, mas por poder se reproduzir de tal forma que se tornaria a maior das hortaliças. Então, não somente pelo tamanho dela, mas pelo fato de que é uma semente que, se tratada, se regada, se adubada, ela se reproduz ao ponto de se tornar a maior das hortaliças. E a nossa fé, ela precisa ser estimulada, precisa ser desenvolvida. Então, Jesus ele vai estimular o crescimento da fé daquele homem. Porque ele chega diante de Jesus e pede a Jesus que o ajudasse na sua falta de fé, na sua incredulidade. Né? Então, o que Jesus vai fazer ali, eu posso. Mas você quer? Você quer que a sua fé aumente? Então, todos nós precisamos desejar isso, querer uma fé maior, precisamos estimular. Eu costumo falar lá na igreja que a fé ela é como um músculo, sabe? Que precisa ser exercitado todos os dias e ser estimulado ao crescimento. Nós não podemos ficar parados em ter uma fé mediana, uma fé pequena, sabe? Jesus chama a atenção dos discípulos por diversas vezes por ter uma fé limitada, uma fé pequena. Então, Jesus vai falar, até quando? Até quando vocês vão ser desse jeito, incrédulo? Né? Forte isso aí que o senhor falou. Tem muita gente que não pega essa visão, né, pastor? Nós precisamos estimular o crescimento da nossa fé para que a fé, a medida de fé que já recebemos do autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, ela possa ser desenvolvida dentro de nós. Às vezes a gente fala nesses termos técnicos, nesses termos bíblicos, e as pessoas não vão entender.
Mas quando você fala assim que é um músculo, como se fosse um músculo que precisa ser exercitado, como que eu vou exercitar a minha fé? É no dia a dia, nas pequenas coisas. A Bíblia fala que Deus ele é Deus dos montes e é Deus dos vales, né? Então a gente pode caracterizar isso como Deus de grandes coisas e Deus de pequenas coisas. É interessante que uma certa vez eu fiz esse teste, sabe? É um test drive com Deus, de pedir ele uma coisa insignificante para ver se ele me daria. Não duvidando que ele poderia me dar, mas para ver qual eficácia tinha uma oração, sabe? E de colocar a fé em ação. E eu estava esperando a condução, o ônibus, no lugar mais movimentado de se pegar o ônibus e no horário mais difícil, no horário de pico. E aí eu falei assim, Deus, hoje eu tô cansado, tô daquele jeito, viu? Daquele naipe. E só poderia dar uma força aí e mandar um assento dentro do ônibus, porque era sempre em pé, de lá do Eldorado até em Nova Contagem, em pé. E com um tanto de pessoas ali empurrando. E aí, nesse dia eu estava extremamente cansado e eu orei. Eu fiz essa oração para Deus. Eu me lembro até hoje, eu conto isso na igreja, as pessoas morrem de rir. Mas é a realidade. Eu orei falando assim, Deus, manda um lugar para mim sentar. Aí eu peguei o ônibus que desce mais perto da minha casa, que para mais perto da minha casa, mas estava daquele jeito, arroiado. Na hora eu pensei assim, falhou, a oração falhou. Deu ruim. E aí eu paguei a passagem, passei a roleta e lotado mesmo. Aí no último banco do ônibus eu avistei, sem nenhuma cabeça, né? Porque só dava para ver as cabeças nos bancos. Eu falei assim, uai, será que não tem ninguém ali ou será que tá abaixado dormindo? Aí eu pensei, né? Aí eu comecei a olhar, não tinha ninguém. Eu falei assim, deve estar vomitado, só pode. E aí eu comecei a ir em direção ao banco, ao assento. E quando eu cheguei lá, eu tive que pedir licença para as pessoas para me passar, para me assentar. Não tinha ninguém, não estava vomitado, não tinha ninguém esperando. Perto da janela ainda. Perto da janela. E aí eu falei assim, verdadeiramente Deus, ele é Deus de grandes coisas, mas também de pequenas coisas. Deus, ele atende cada necessidade. E isso é exercitar a fé. É você colocar em ação no seu dia a dia. Não é para a semana que vem, para o ano que vem, é para curar um câncer, também para todas essas coisas. Mas Deus é Deus para agora, para esse momento, para atender a sua fé, as suas expectativas nele. Então nós precisamos projetar isso em Deus. Amém. E para a gente finalizar, o nosso tempo aqui atingiu, como que a gente pode aumentar a nossa fé? Né? Isso aqui serve muito para também todo mundo que está nos ouvindo aqui. Vamos pôr aqui 3 pontos aqui que vocês aconselhariam aqui para quem está assistindo o nosso podcast para aumentar a fé. Combina. Fala um. Acho que leitura da palavra é o essencial, é aquilo que você falou, é ler o manual, né? Leitura da palavra, nós vamos ver ali vários acontecimentos ao longo da história da Bíblia, nesses 2000 anos, nós vamos ver aí muitos acontecimentos. Nós podemos pegar ali no livro de Hebreus, ali os heróis da fé, e destacar ali tantos acontecimentos que vai nos garantir que vai dar certo, sabe? Então, quando você pratica uma leitura diária, quando você contempla as histórias da Bíblia, aquilo te traz um avivamento e te traz uma expectativa nova, uma vontade nova de viver os acontecimentos assim como eles viveram. Fazer um plano de leitura anual. Exato. Procura ler um devocional, né? Sobre algum tema. Hoje em dia ali tem os aplicativos na Bíblia que te dá um pão diário ali, sabe? Que te dá uma leitura todos os dias. Tem até mesmo os devocionais que vai trazer uma explicação acerca daquela palavra. Porque muitas das vezes as pessoas, e esse era o meu argumento para não me converter, de dizer que eu não entendia nada da Bíblia, por isso eu não lia a Bíblia. Então, hoje em dia, a tecnologia contribui a favor também. Então, nós podemos usufruir disso. Exato. E eu digo muito mais do que ler, a gente meditar naquilo que a gente está lendo.
né? Porque uma leitura, você passa, você lê, você não entende, como o pastor falou, ele não entendia aquilo que ele lia. Quando você medita, você volta, você lê de novo, a sua fé é aumentada porque você fala assim, nossa, Deus fez isso, então ele pode fazer na minha vida também. Então a sua fé ali, através daquilo que você está lendo, é edificada, é fortalecida naquilo que realmente Deus fez e ainda pode fazer. Né? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, ler, né? e meditar, E né? meditar. E nisso, o que entra? A oração. A vida de oração, que é onde você vai sentir Deus testificando aquilo que você leu e meditou. Deus testifica em você aquilo que você está buscando. Aquilo que a sua fé ali está, né, sendo ativada para conseguir através do poder dele. Então, o ler a Bíblia, meditar e orar, eu acho que seriam os 3 pontos principais. E com constância, né? Não adianta você ler, orar e meditar só no domingo. É todos os dias, um pouquinho todos os dias. Que ali vai crescendo, vai fortificando e você vai recebendo mesmo as maravilhas de Deus na sua vida através da sua fé. Sim. Né? E a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem também ler a Bíblia, meditar a Bíblia e pôr em prática a vida, você não consegue, por exemplo, ter também um nível maior de intimidade, né? Exatamente. É impossível você ter um nível maior de intimidade com Deus se você Exatamente. também não aprofundar naquilo que Ele você tem, vai né? conhecer a Deus através da Bíblia. Aquilo que Ele quer de você está todo aqui no manual. E é interessante que o praticar é isso. É você colocar em ação, é aquilo que você aprendeu, aquilo que você leu. É a história que eu contei aqui, sabe, de provar a Deus. A Bíblia fala no livro de Malaquias, fazei prova de mim, diz o Senhor, sabe? Então não é errado provar a Deus, sabe? Porque Deus, ele quer ser na sua vida que você dependa dele. Em todos os aspectos, sabe? Desde o levantar até a hora de se deitar novamente, Deus, ele quer te ver dependente dele. Porque ele é como um pai, sabe? E a Bíblia fala assim, qual pai que o filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra, ou uma serpente pedindo um peixe? Então, sim, Deus, ele quer nos dar o melhor, mas ele quer nos ver dependente dele, sabe? É ansioso por conquistar tudo aquilo que ele já preparou para as nossas vidas. Então, colocar em prática é fundamental. Eu quero lançar aqui um desafio aqui para os nossos ouvintes, nossos participantes, para que eles possam exercer essa fé. Diante de todas essas características que nós trouxemos acerca da fé, que cada um que está participando, que está nos ouvindo, que está nos vendo, possa colocar em ação de alguma forma, sabe? Seja no trabalho, seja na escola, seja dentro de casa, começa a provar a Deus. Começa a colocar a fé em ação. Se eu acreditar com todas as minhas forças, isso pode acontecer? Pode. Porque Deus, ele é Deus de milagre. E é Deus de maravilha. Então, se as pessoas que estão participando aqui, elas acreditar, assim como nós acreditamos, sem negar os fatos, sem negar as evidências, o cenário, talvez muitas das vezes adverso, mas confiando que Deus é poderoso para fazer, assim lhe será feito. Amém? Amém. Glória a Deus. Lançado o desafio, né, nosso pastor? Passou. Exato. Gente, eu gostaria de agradecer, Amém. Tá? Que, ó, o presente de vocês foi bênção, foi um presente de Amém. Deus, viu? Foi um prazer muito grande. E em nome de Jesus, uma nós vamos combinar outros, viu? Nós vamos experiência primeiro nova, de mas... outros, em nome de Jesus. Vamos, sim. Pessoal da Igreja Quadrangular, Tempo Salvação, cola nesses pastores cada vez mais, em nome de Jesus. Glória a São Deus. grandes bênçãos na vida da gente. Viu? Agradecer também ao Antonelli, nosso operador, nota 10. Agradecer também a minha esposa que está aqui hoje, maravilhosa, obrigado. E agradecer você que assistiu aqui com a gente hoje. Então, foi muito rica essa mensagem, porque ela vale tanto para aqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador, quanto aqueles que estão começando e quanto aqueles também que já caminham na fé. Verdade. Se você não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Abre seu coração para o Senhor Jesus. Deixe o Senhor ser o governador da sua vida. Deixe o seu condutor da sua vida. Deixe ser o seu guia.
O pastor acabou de nos dar o exemplo aqui que o Senhor, ele quer que a gente viva na dependência dele, no cuidado dele. E a gente entende quando Jesus via as crianças, ele falava: deixar vir a mim as criancinhas, porque as criancinhas eram dependentes dos adultos. Da mesma forma, o Senhor quer que a gente tenha um coração de criança, que nós possamos depender dele também, caminhar com ele, igual a criança caminha com os pais, de mão dadas mesmo com o Senhor. E se você que está começando a caminhada, coloque na sua vida que o plano de oração, que é orar, meditar, colocar em prática, leia a Bíblia, pratique na sua vida, compartilhe, busque mais se alimentar, faça devocionais, faça plano de leitura, veja nos aplicativos, como o pastor aqui deu exemplo. E você que já é cristão há mais tempo, lembre-se que a palavra de Deus, ela tem milhares de promessas, né? Uns falam 8.000, outros falam 10, outros falam 8, Diverge mas aí, diverge, mas a gente sabe que no mínimo uns 7.000, né, pastor? Vamos pôr assim. Pode colocar um número ilimitado aí, igual perdão. E tem gente que está vivendo há muitos anos, é cristão há muitos anos, e as coisas também não estão acontecendo porque não estão tomando posse das promessas, não estão confiando nas promessas, não estão acreditando, não estão crendo. Então, coloque, ponha fé na sua vida, que Jesus, ele faz o que pode fazer, tudo pode fazer, como a palavra diz. Creia nas promessas, você crê e põe em prática na sua vida, vai acontecer. Tem cristãos que não estão vivendo o melhor de Deus, estão sobrevivendo aqui na terra, e o que Deus quer é que nós possamos viver o melhor. Quando fala a palavra, o melhor dessa terra é isso, né? A experiência com Deus, a experiência é profunda para todos sempre. Amém? Ó, que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, então até o próximo episódio. Glória a Deus, ó, tamo junto. Amém. Um abraço, viu? Glória a Deus. Glória a Deus.